Começou. Há um ano atrás estávamos fazendo a nossa primeira transmissão do Evangelho Online, com o tema O Homem de Bem. A nossa primeira prece foi musicada. O tempo passou voando e agora estamos comemorando um ano de Evangelho. Passou voando. Nós agradecemos primeiramente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, a nossa maravilhosa equipe do DECOM, da Federação Espírita Paraibana, e a você, querido internauta que está conosco nesse trabalho que está completando exatamente amanhã um ano. Muita emoção, né? Muito conhecimento, amadurecimento da equipe que trabalha. Realmente é uma experiência maravilhosa. Nós estamos construindo isso junto com vocês, queridos internautas, que pela rede Amigo Espírita nos acompanham e também se conectam às vezes anonimamente através dos links que nós emitimos no Facebook. Às vezes não falam, não deixam mensagem, mas nós sabemos que estão conosco. Boa noite, eu sou Fernanda Lima, estamos começando mais um Evangelho Online. Nós estamos aqui com os nossos queridos Júlio César e João Alves, que sempre, colaboram conosco. O nosso querido Júlio está pela primeira vez, mas você já conhece o nosso irmão João, está sempre conosco sempre que possível. E é realmente muita emoção, nós agradecemos de coração todo esse amor que vocês emitem para nós e toda a presença que nós conseguimos registrar através dos scripts, que contam a presença de vocês no site da Rede Amigo Espírita, Canal 5, que é onde nós transmitimos o nosso Evangelho. Então, como sempre, vocês sabem que o Evangelho no Lar é um evento que você pode chamar toda a sua família, amigos e as visitas também que estão na sua casa. Ela deve ser feita sempre no mesmo dia e horário, e a família pode escolher um livro espírita ou de mensagens edificantes para estudar. Existe a prece inicial, a leitura, o comentário onde todos podem participar e se encerra com a prece final. Como você, querido internauta, já está acostumado a acompanhar essa dinâmica aqui no Evangelho Online. Do mesmo jeito você pode fazer na sua casa. Sempre que você encontrar uma família com alguma dificuldade, peça que ela faça o Evangelho no lar. Ajuda muito a pacificar os corações, harmonizar a psicosfera das casas e também para que as pessoas tenham condições tenham força para resolver os seus problemas pessoais, seja financeiro, trabalho, saúde, enfim. O Evangelho no lar, ele serve para muita coisa, para pacificar, consolar, harmonizar e também aumentar o nosso conhecimento sobre o Evangelho de Jesus. Então, sem mais delongas, hoje o nosso tema é um tema forte, pena de morte, um tema bastante difícil, porque envolve muitas emoções, envolve a questão legal, o judiciário, que também é todo um mundo de informações. Os nossos irmãos e eu, nós vamos trazer para vocês esse tema, pena de morte, também à luz da doutrina espírita. Então agora você pode harmonizar-se, vamos respirar, nos colocar em posição confortável e pedir ao nosso irmão João que faça a nossa prece inicial do Evangelho de hoje. Então elevemos o nosso pensamento às esferas superiores, mentalizemos a imagem de Jesus, que é o nosso irmão maior, o maior mestre de sabedoria que veio à Terra, o nosso governador planetário, para que possamos, com contato com os amigos espirituais, receber as ideias luminosas e superiores que vão esclarecer tão importante tema para a nossa existência e nos fazer compreender melhor os criminosos, aqueles que muitas vezes são julgados e condenados pela nossa sociedade, mas que merecem também um olhar de amor, de compaixão e de perdão. Que os amigos espirituais nos ajudem a cumprir mais essa tarefa e nos permita, em nome de Jesus, realizarmos tão nobre trabalho. Que Deus nos abençoe, esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Você, querido internauta, pode interagir conosco. Nós estamos com o Neto Batista e a nossa querida Natália Caterine, preparados para conversar com você através do nosso chat. Mande seu testemunho, sua mensagem, sua pergunta para nós.
Ela vai chegar aqui na nossa tela e nós vamos poder falar com você e responder a sua pergunta. Mas vamos começar com o Júlio, deixando-o livre para as suas considerações iniciais sobre o tema. Boa noite, Nanda. Boa noite, João. Boa noite, os queridos amigos que estão aqui nessa residência da minha querida e grande amiga Fernanda Lima. Onde tudo começou. Boa noite a você, querido internauta que está nos acompanhando no Evangelho desta sexta-feira. Queria dizer primeiramente, para inaugurar a minha fala, que para mim é um prazer, é uma honra estar aqui pela primeira vez, comemorando o primeiro ano do Evangelho Online e com esse tema bastante instigante. Um tema que está diretamente envolvido nas discussões mais atuais acerca das penas, acerca do direito criminal, do direito penal, demonstrando mais uma vez que espiritismo e sociedade são dois assuntos intrinsecamente ligados. Embora o objeto principal do espiritismo se vincule a questões tidas na filosofia como metafísicas, que seriam questões ligadas à espiritualidade, jamais essa metafísica, esse objeto de estudo do espiritismo, significa uma dissociação do espiritismo com as questões sociais. E o debate do tema que vai ser debatido essa noite, o tema que é trazido essa noite, comprova justamente isso que eu estou querendo dizer. Então, para iniciar, gostaria também de colocar que meu papel aqui é muito mais de um provocador da reflexão do querido internauta, para que o querido internauta se sinta curioso, como nós somos curiosos do espiritismo, a estudar e a buscar também suas próprias respostas. Então vamos lá. E aí, João, qual a primeira reflexão que você pode nos trazer desse tema tão complexo, né, e doloroso? Eu diria doloroso porque é fogo, né? A questão da justiça é danada. Sobre pena de morte. Olha, baseado no que eu já pude aprender no Espiritismo, né, a gente compreende que a dimensão espiritual é a nossa verdadeira realidade. Então, antes de nós sermos seres corporais, né, sermos nordestinos, brasileiros, na atual encarnação, nós somos espíritos. Então, considerando a questão do ponto de vista espiritual, como o Espiritismo nos faz observar, podemos perceber detalhes, né, que alguém que não tem em consideração essa dimensão não percebe. Exatamente. Então, no julgamento comum, no senso comum, na prática cotidiana, vamos dizer, materialista, sem levar em consideração os elementos espirituais, muitas vezes nós apenas legislamos, não sou do direito, Júlia, que é a autoridade aqui presente, mas nós temos conhecimento de cultura e observamos a sociedade, né? A filosofia toca em direito em algumas situações, então posso também trazer alguma experiência desse campo. Então, no olhar da sociedade materialista, a gente legisla muitas vezes interesses próprios. Exatamente. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma lei que me protege, fulano infringiu essa lei, então ele tem que ser condenado de forma fria, de acordo com a lei, ponto final. Muitas vezes não se observa o elemento humano da questão e muito menos o espiritual. Então o que eu espero que a gente possa trazer hoje para a discussão é justamente a dimensão espiritual dessa questão. Qual é a visão da espiritualidade sobre a pena de morte? Exatamente. Inverter o olhar. Não só olhar da situação terrena, né, mas sim a partir do prisma espiritual. Ok, Júlio, do ponto de vista jurídico, assim, quais são as últimas notícias? Você nos traz alguma informação, alguma estatística em relação à pena de morte e as consequências dela na sociedade? Os defensores da pena de morte usam como principal argumento para a implantação desse tipo de penalidade uma suposta diminuição da criminalidade. Alegam eles que uma sociedade que adota a pena de morte há uma redução considerável na criminalidade. Certo. Porém, todos os dados que foram levantados em todos os países onde a pena de morte vigora comprova que o fato de existir a pena de morte em nada contribuiu para a diminuição da criminalidade. Nossa! Podemos pegar, por exemplo, o Canadá, que há 27 anos aboliu a pena de morte. Beleza. Ao contrário do que possa parecer, a criminalidade não aumentou no Canadá. Pelo contrário, a criminalidade foi reduzida no Canadá. E da mesma forma, vamos pegar aqui o exemplo do país onde a pena de morte é mais conhecida a aplicação da pena de morte, que é nos Estados Unidos. Exatamente. E a taxa de homicídio e a taxa de criminalidade nos Estados Unidos continua altíssima. O que está fazendo os estados que adotam a pena de morte nos Estados Unidos a repensarem a eficácia da pena de morte, porque se gasta muito dinheiro
para aplicar a pena de morte, mas não se está conseguindo atingir aquela dita eficácia na redução da criminalidade. Então, no panorama contemporâneo, o que temos em relação à pena de morte é essa questão. E também a questão da tramitação até a pena de morte é um processo tão difícil que não agrega muito valor, né, ao ser humano. A pena de morte, e aí a gente já vai começar a entrar na parte espiritual, como o João fique colocou, à vontade, exatamente. como o João colocou, né? A pena de morte, ela representou um tipo de pena, né, que está muito mais ligada à visão que se tinha no passado acerca da justiça, né? Se pensava em justiça muito mais como vingança, e a aplicação da pena muito mais como vingança, como punição, do que propriamente como a intenção de recuperar o criminoso ou um efeito pedagógico da pena, né? Então, essa mentalidade arraigada, essa ideia arraigada, construída ao longo de séculos acerca da pena de morte, é o que levou muitos países a adotarem a pena de morte. Porém, o próprio Livro dos Espíritos coloca muito bem isso, que a partir do momento que o homem progride, quando a lei de progresso bate no coração do homem, ele sente a necessidade de progredir, inevitavelmente as instituições humanas progredirão junto, né? Com esse progresso humano. Inevitavelmente, como as instituições humanas progredirão, a legislação humana também progredirá. Então, o reflexo de uma sociedade avançada, o reflexo de uma sociedade evoluída é a abolição da pena de morte e é a abolição dos castigos cruéis. Exatamente. Então, ô João, me diz uma coisa. Será que justamente a questão espiritual poderia explicar essa continuidade da violência? Porque o nosso irmão Júlio diz que nos Estados Unidos existe a pena de morte e mesmo assim o crime está alto. Será que seria já uma repercussão espiritual? Olha só, se a gente considerar que a violência gera mais violência, está resolvido o problema, né? Então, qual é a visão de um espírito que passa por esse processo? Imagino eu, você ser condenado, né, a uma cadeira elétrica ou a tomar uma injeção ou qualquer outra forma de eliminar a vida de alguém, sendo o caso da pena de morte. Isso. Como é que esse espírito vê aqueles que o colocaram naquela situação? Não vê muito bem. Eles não vão ter uma visão de fraternidade e amizade, vai ter um sentimento de vingança, de revolta, né, de ódio. Então imagine quantos espíritos na América do Norte passaram por esse processo e ficam no mundo espiritual vibrando de forma negativa. Exatamente. Então é violência gerando mais violência. É mais um fato que Júlio nos traz que comprova esse ditado popular e muito verdadeiro. Legal. Você está aqui com pena de morte no Livro dos Espíritos. Traz pra gente essa informação. Exatamente. Então se a gente quiser pesquisar, né, na obra mais básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que condensa toda a ciência, a filosofia e o aspecto moral, religioso, como queiram alguns dizer, na parte terceira das leis morais, né, na lei de destruição, Allan Kardec traz 6 perguntas sobre esse ponto, né? O Júlio já antecipou a ideia que os espíritos trazem em resposta à primeira pergunta, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Claro, fica à vontade. Para ter a fala dos imortais que trouxeram a Kardec tão esclarecedoras questões. Então Kardec indagou o seguinte: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Será que algum dia, com o progresso, a gente vai ter esse costume que para nós é bárbaro, eliminado da sociedade? Eles respondem assim: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então, assim, na resposta ele é contundente em dizer que isso vai acabar. Porque pela lei do progresso nós sabemos que todos nós iremos adquirir sabedoria espiritual e amor em nossos corações. É um destino a que nós estamos fadados, né? Exatamente. Por mais que o nosso livre-arbítrio seja teimoso em querer atrasar esse processo de aperfeiçoamento, mas nós estamos destinados pelas leis universais a sermos iluminados espiritualmente. Mas ele no final diz o quê? Que a gente ainda está distante de alcançar esse estágio. Uma pena, né? A gente vê aí, infelizmente, muitas culturas e muitas mentes de governantes que não têm ainda um sentimento de humanidade, não têm uma compreensão do que seria se colocar no lugar do outro, né? Pensar numa educação
para aqueles que cometeram crimes de forma mais amorosa e perpetua ainda costumes tão violentos como esses. Mas eu acho que o que a gente deve colocar para a nossa experiência e para a nossa como lição de vida iremos chegar a essa extinção algum dia. Isso é fato. Depende de nós, né, pelo nosso trabalho, acelerar esse processo e não ser tão retardado como parece ser o final da resposta que o Espírito disse aqui, né? A gente tem a condição de acelerar. Será que do ponto de vista jurídico é tão complicado assim você tramitar uma lei ou fazer alguma pressão política para eliminar a pena de morte de um país? Na verdade é só uma questão de boa vontade, não é? Citando aqui, vou citar um filósofo que talvez não seja tão conhecido do internauta, né? Porque está muito mais ligado à área jurídica, mas é um filósofo chamado Norberto Bobbio, né? Ele é um filósofo não só do direito, como um filósofo da sociedade. E ele tem uma fala muito interessante quando ele diz que não se trata mais de justificar o porquê os direitos humanos são bons, né? O fato de 149 países terem assinado a Convenção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, significa que todos reconhecem que os direitos humanos são bons. Né? Se trata agora de uma luta pela aplicação dos direitos humanos. Exatamente. Então, se a maioria dos países, né, reconhece como bons os direitos humanos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é inadmissível que esses mesmos 149 países, vamos dizer assim, continuem acreditando na pena de morte como uma pena eficaz. Não é? Porque a principal mensagem, né, vamos dizer assim, que eclode da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nada mais é do que a valorização da dignidade da pessoa humana. O que é a valorização da dignidade da pessoa humana? Reconhecer que nós temos uma dimensão espiritual, não exatamente no conceito espírita que dá, porque isso aí seria uma imposição dessa visão, mas que nós temos, que o ser humano tem uma dimensão transcendente. E porque o ser humano possui essa dimensão transcendente, ele deve ser respeitado na sua dignidade, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua classe social, ou de eventualmente ele ter cometido algo que a sociedade considera como criminoso. Eu imagino, isso é muito importante. João, tem mais alguma informação interessante aí do Livro dos Espíritos pra gente? Eu queria ler a próxima pergunta, que Allan Kardec, para quem já conhece o seu estilo de pensar, né, ele é muito metódico, né, e ele vai progressivamente nos colocando dentro do assunto e vai trazendo sutilezas que para uma pessoa desavisada não se percebe. E a gente, lembrando o contexto que está aqui, são as leis morais, né? Allan Kardec cataloga 10 leis morais nessa terceira parte, e uma dessas leis é a lei de conservação, segundo a qual nós temos o direito e mesmo o dever de lutarmos pela nossa conservação. Olha a pergunta sutil que ele faz, considerando a lei de conservação. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Isso é uma afirmação que todo mundo concorda. Aí ele faz agora, né, a sutileza. Não usará o homem desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Porque a gente poderia argumentar, não, no meu país eu tenho a pena de morte porque eu quero preservar as pessoas boas, as pessoas que são moralmente corretas, que cumprem os seus deveres. Então aqueles que são transgressores merecem ser eliminados. Tem pessoas que pensam assim, né? E Allan Kardec, sabendo disso, lança essa pergunta com base na lei de conservação. E os espíritos respondem o seguinte: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar o criminoso a porta do arrependimento. Nossa! Então nós temos outros caminhos para poder nos preservarmos, né, e deixarmos também a situação daquele que cometeu um crime de se regenerar. Então o objetivo é esse, é você dar uma nova chance, dar condições, né, no sistema penitenciário para que o criminoso consiga se regenerar e se reintegrar à sociedade. E aí, esse finalzinho me faz lembrar também a discussão sobre a eutanásia, né? Que é justamente aqueles minutos finais que a pessoa precisa, né? Antes que se desligue os aparelhos ou que se mate de alguma forma, para que o espírito faça essa reflexão. Então, aí, no caso, essa resposta do Livro dos Espíritos nos faz relembrar a eutanásia, que aí já seria um outro assunto para o outro evangelho. E você vê que interessante, Nanda. Manda aí. E é por isso que eu vou lhe chamar de Nanda, né? Tudo não é bem. Porque a gente está aqui na frente das câmeras que eu chamo Nós Fernanda, estamos em casa. Nanda. É por isso que eu sou apaixonado pela doutrina espírita. Porque veja só, a pergunta de Kardec, né, eu vou fazer um recorte. A pergunta de Kardec
ela tem toda a carga daquela cultura que existia no século XIX. A justificativa para a instituição da pena de morte era justamente essa, em tratar o criminoso como um câncer para a sociedade, um degenerado, e aí como a sociedade era tida como um organismo vivo, expulsar esse mal da sociedade. Só que aí os espíritos vêm com uma resposta que era absolutamente impensável no século XIX, não é? Que é a ideia de uma pena mais educativa, de uma pena mais retributiva, de um caráter pedagógico da pena, de abrir ao criminoso a oportunidade de reconstruir a sua vida. Então, os espíritos respondem 100 anos à frente do seu tempo. Essa ideia só veio ser adotada na sociedade em 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, pessoal, eu gostaria também de trazer a minha contribuição com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem ver aí, querido internauta, no capítulo 10, os que são misericordiosos. Tem reconciliação com os adversários. Mas antes, eu vou fazer um pequeno adendo do tema, que é muito importante, né, Júlio? Nós que estamos no mercado de trabalho, todos nós que estamos lutando para entrar no mercado de trabalho, mas também na nossa família, na nossa igreja, ou no centro espírita, em qualquer campo religioso, a gente trabalha com as questões dos conflitos interpessoais, problemas de comunicação, enfim. Como é que a gente vai alertar o nosso irmão sem cair na maledicência? Então, já no começo do Bem-aventurados os que são misericordiosos, tem São Mateus, né? Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentirá falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Eu adoro essa passagem porque é Jesus nos ensinando como nós devemos tratar o nosso irmão, falando em reservado, evitando a maledicência, né? Já é uma técnica de comunicação para a gente poder resolver os problemas. E quem sabe, né? Numa técnica dessa de comunicação, a gente evita um delito e evita, né, que a pessoa vá presa. Então, a gente vai do menor para o maior, pensando em tudo que a gente pode fazer para pacificar a sociedade e evitar o aumento do número de crimes. Mas agora vamos voltando para o foco, né? Depois desse pequeno incremento de comunicação interpessoal, voltamos para reconciliação com os adversários, item 5, né, a passagem do São Mateus. Ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Aí já vem, né? Se vem a pena de morte e tira a santa criatura da terra, ele não vai ter que voltar para continuar? Não, porque ele só pode sair depois que paga o último ceitil, não tem condições. Aí vem o comentário dizendo: na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz, né, o que nós estamos trabalhando, esse conceito nós estamos trabalhando, que não adianta fazer com que esse espírito volte para a pátria espiritual. Se nós estivéssemos numa situação de selva e um animal selvagem nos ataca e ele acaba morrendo na legítima defesa, aquele princípio espiritual ele já vai ser aproveitado em outra encarnação de outro animal. Mas o processo humano, né, Júlio, é bem diferente. Pode comentar. Exatamente. Aí, eu vou até repetir as palavras de João, né? A pena de morte, né, ela se baseia num princípio, num paradigma materialista, né? Desconsidera completamente a dimensão espiritual do ser humano, né? E aí o intuito dessa pena de morte, que é única e exclusivamente o da vingança, né,
Então a pessoa mata um ser humano, então vamos nos vingar dessa morte matando. Esse intuito de vingança que muitos querem fica esvaziado. Por quê? Porque a pessoa vai viver uma outra realidade, né? Esse espírito que desencarnou através da pena de morte vai viver no mundo espiritual. E aí as consequências, né, dessa visão, desse paradigma, né? Essa nova realidade vivenciada por esse espírito são muitas, né? Exatamente. Como vocês já colocaram, ele pode vir a se voltar contra as pessoas que cometeram esse crime contra ele. Exatamente. De nenhuma forma a pena de morte, o fato dele ter sido assassinado oficialmente pelo Estado, vai contribuir na sua evolução. Pois né? Pelo contrário, ele pode se arrefecer muito mais no seu intuito de praticar o mal, porque ele se revolta contra outras pessoas, quando na verdade, se pensássemos num efeito mais educativo, conseguiríamos transformar aquele espírito e educá-lo conformemente às leis da fraternidade, às leis da fraternidade universal, e esse espírito poderia até seguir um caminho diferente. Exatamente. Nós temos aqui a interação da nossa querida Deise Sorriso, onde ela tece a sua opinião. Acho que a pena de morte pode acabar atrasando a evolução de muitos espíritos que podem se revoltar contra aqueles que praticaram esse ato contra eles. E aí vem o nosso irmão José Ricardo Dias com a pergunta: a pena de morte é contra as leis de adiantamento e amor? Fica aí facultado para vocês. Se a gente considerar, né, como ele colocou, a lei de amor, e essa lei de amor é uma das 10 leis morais que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, é uma lei só, lei de justiça, amor e caridade. Está envolvida aí 3 questões, que é uma profundeza, a gente já pôde conversar em certas reuniões na federação, em grupos de estudo, porque Allan Kardec colocou esses 3 termos, né, os 3 juntos. E em reflexões pessoais, se a gente colocasse só a justiça, talvez soasse um caráter frio, né? Fulano fez isso, então vai receber isso como pena, né? Como algo pena de talião, você fez 10, vai receber 10, né? Você roubou 20, vai perder 20. Ele coloca a justiça junto com o amor. Então, o Criador, né, Deus, na nossa concepção, instituiu leis de justiça, mas também a lei de misericórdia. Então, essas duas coisas andam juntas. Muito importante. A ação divina não é aquela ação punitiva, só de justiça, mas também não é aquela ação só misericordiosa que perdoa tudo e não faz o espírito que cometeu um erro resgatar o seu erro. Tem que ter um equilíbrio. Então, sob essa consideração da lei de amor, você tirar a vida de alguém, de fato, é um crime. Você está indo de forma contrária a esse princípio amoroso e acaba retardando a evolução. Então, é totalmente contrário o ato da pena de morte em relação às leis de Deus, sobretudo a lei de amor. Interessante. Sem dúvida. Nós estamos aqui com a pergunta da Deise Sorriso, que fala: esses espíritos que morrem pela pena de morte, têm a morte prematura ou eles vão no tempo certo? Tá, aí é uma boa pergunta. Vamos refletir, minha gente, vamos lá. Se a gente pegar várias passagens do Livro dos Espíritos, né? Em alguns passagens do Livro dos Espíritos se diz, só se vai no tempo certo. Né? Em outros se diz, não, mas tem gente que retarda o tempo certo com o suicídio. Né? Mas acredito eu que a ordem natural da vida, a pena de morte, como sendo contrária à ordem natural da vida, só pode significar que aquele criminoso não foi no seu tempo certo. É lamentável. Porque se Deus dá oportunidade a todos, né? Se a espiritualidade, se o universo oportuniza a todos um novo amanhecer, para que nesse novo amanhecer construamos uma vida diferente da vida que levávamos anteriormente, aí eu vou aqui abrir um parênteses porque eu adoro essa frase, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. A partir do momento que a gente aplica a pena de morte, nós estamos tolhendo a oportunidade daquele ser que cometeu um crime, essa oportunidade de se renovar, de se reconstruir e de fazer a sua vida diferente. Então, com certeza, a pena de morte, na minha opinião, retarda significa uma antecipação da morte do indivíduo e retarda a experiência espiritual do indivíduo. Basicamente parecido com a questão da eutanásia, né? Que você retira o espírito antes do tempo e aqueles, né? No Evangelho ela até fala, aqueles minutos finais, aqueles segundos que são tão importantes para a reflexão do ser humano, aí de repente ele perde essa oportunidade, lá vai começar tudo de novo, minha gente, outra gestação,
e toda aquela emoção da infância. Ir pro colégio de novo, né? Ir pro colégio de novo. Fazer vestibular. Vai fazer vestibular, não. Por favor, gente, não façam. Eu quero evoluir. Não façam isso. Então vamos lutar contra não. Já me disseram isso, não usa essa palavra. Vamos lutar a favor da vida, né? Trabalhando a favor da vida, evitando a eutanásia, a pena de morte. Mas, gente, nós ainda temos um pouco de tempo. Você, querido internauta, ainda dá tempo você mandar a sua pergunta. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso evangelho, que tem como um tema tão difícil. Eu disse que era difícil, porque envolve muitas emoções, né? Tem a questão, né, Júlio, das injustiças, às vezes o julgamento, as faltas de prova, aí de repente a gente mata o inocente. Isso tem uma implicação espiritual muito grande, né? Isso. Aí eu faço a reflexão, né? Sugiro para o telespectador, para o internauta, né? 2 filmes que tratam do assunto. Pode falar. Muito interessantes. O primeiro que eu assisti quando era guri lá atrás, não faz nem tanto tempo assim, mas faz algum tempo, que é Tempo de Matar. Certo? Uau. O filme foi traduzido como esse nome, mas basicamente não é um filme que trata de violência, mas é a história de um negro, né, no sul dos Estados Unidos, que o sul dos Estados Unidos, a segregação racial é enorme, e a filha desse rapaz, desse negro, é estuprada, né, e os estupradores vão a julgamento, estão na iminência de serem absolvidos, e ele assassina os estupradores da filha. E aí tem toda uma reflexão sobre a questão da pena de morte, sobre a questão de como muitas vezes a justiça, nós seres humanos somos preconceituosos na aplicação dessa justiça, o quanto a pena de morte poderia ser aplicada só a uma determinada classe social, a uma determinada cor, a um determinado tipo de religião, a um determinado tipo de comportamento. E o outro é a vida de David Gale, né? Que trata justamente da possibilidade de um erro judiciário acontecer, e aí, se um único inocente morrer em virtude de uma pena de morte, a pena de morte não faz nenhum sentido. Completamente. Né? Não faz nenhum sentido. Eu acrescentaria só mais um filme. Eu achei que o segundo que o Júlio fosse colocar fosse esse, mas não. Foi que é A Espera de um Milagre. É verdade. Que é um filme que tem até uma dimensão espiritual, se a gente quiser interpretar assim, né? E é também sobre esse assunto de um paranormal, vamos colocar nesses termos, que foi acusado de um assassinato, né? Que na verdade ele não fez isso, era uma pessoa super amorosa, né? Super bondosa, e o inocente foi colocado na cadeira elétrica. Na cadeira elétrica. É belíssimo, emocionante, gente, vale a pena ver. Pois é. Nossa Senhora, Bom, o ser humano, né, é capaz de coisas surpreendentes. Então, já nós estamos nos encaminhando para o final do nosso debate, e eu gostaria só de dar uma reforçada na questão da obsessão, né? Quer dizer, nós entendemos no nosso debate que a pena de morte ela é uma motivadora de obsessões diversas. Aqui no próprio Evangelho ele diz, né, que depois que a pessoa desencarna, ela pode vir acontecer as obsessões mais graves, até com a subjugação, que é o grau maior. Então, gostaria de perguntar aos nossos debatedores a opinião de vocês, ou recursos que nós podemos fazer justamente para tratar desse tipo de problema, que é a obsessão. Olha, o melhor antídoto, né, que Jesus nos traz em relação aos inimigos que nós temos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e aí vale um pensamento de que o inimigo invisível é muito mais perigoso que o inimigo visível. A gente não tem como saber em que momento ele vai nos atacar. Então, um antídoto para a gente evitar essas situações de obsessão é o perdão e o amor. Na minha visão, não há força maior do que você compreender a situação do outro, e aí é perdoar. Até uma discussão do que seria, né, essa palavra perdão no original dos evangelhos no grego, e tem a ver com compreensão. Então, você compreender a situação do outro e, pela compreensão, passar a emitir vibrações de amor. A sua parte é fazer isso. E aí é esperar que com o tempo o espírito também se perceba que você se transformou, que você não está emitindo, né, sentimentos de revide em relação a ele, e essa energia suave do amor vai tocá-lo e ele vai conseguir ter uma nova visão da vida, né? Se Deus quiser. Esse seria o melhor caminho. Que bom. Então, gente, temos mais uma participação da internauta Jeane, que diz: são por questões como essa que é de extrema importância que a doutrina espírita necessita ser ampla e intensamente divulgada para alertar as pessoas sobre os princípios espirituais, que são os mais importantes além da matéria.
Jeane, muito obrigada pela sua participação, muito fofa a sua participação, que vem justamente confirmar todo esse nosso pensamento que nós estamos construindo, que justamente a pena de morte vai contra todo o nosso sentimento de amor, de perdão, de luta pelo crescimento espiritual. Então nós vamos pedir aos nossos queridos que façam as suas considerações finais. Eu sei que a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui, discutindo muito mais assunto, mas como o Evangelho no Lar, nós sabemos que tem a hora certa de começar e deve ter também a hora certa de finalizar. Então, considerações finais do nosso querido Júlio César. Pegando o gancho da participação da nossa amiga Jeane, eu gosto sempre de falar duas frases acerca do Espiritismo, né? O primeiro é que o Espiritismo é a doutrina da esperança. Exatamente. E por que é que o Espiritismo é a doutrina da esperança, na minha visão? Não é? Porque, ao contrário de muitas filosofias e religiões, o Espiritismo não prega o fim do mundo, não é? O Espiritismo não diz que tudo vai se acabar. O Espiritismo não diz que a sociedade não tem jeito, que está todo mundo caindo numa vala com o mundo mal. Pelo contrário, o que é que o Espiritismo nos diz? Que o progresso está ao alcance de todos nós. E quando ele diz que todos nós, que o progresso está ao alcance de todos nós, e mais ainda que o progresso é algo intrínseco ao nosso coração, é uma necessidade básica do ser humano, tal como respirar, ele nos diz que, nos dá confiança de que podemos construir, podemos fazer uma sociedade diferente. E a outra frase que eu gosto de dizer é que o Espiritismo não é uma doutrina egoística. Em que sentido? Que o Espiritismo, a gente não está falando aqui de evolução moral, de evolução espiritual. Não é que eu vou evoluir para mim mesmo, para eu ser feliz, apenas eu ser feliz, né? A evolução que o Espiritismo prega, como eu necessito do outro para me construir. Exatamente. Não é? Como o contato social é imprescindível para que eu aprenda, para que eu experimente e vivencie as diversas oportunidades que a reencarnação me dá. É inevitável que essa minha plenitude espiritual, que essa minha felicidade espiritual se reflita também na minha contribuição para que os outros sejam felizes e para que os outros atinjam essa plenitude espiritual. Né? Exatamente. É uma troca. Ao mesmo tempo que eu necessito do outro, eu dou ao outro o resultado do meu crescimento espiritual. E quando a gente debate essas questões sociais, a gente está comprovando isso, né? Nós estamos aqui para nos construir individualmente, mas não é para mim mesmo, mas para que todos nós construamos uma sociedade mais justa, onde a fraternidade seja a lei e a paz universal seja a conduta das criaturas. Exatamente. João, suas considerações finais. Eu vou pedir o espaço para não trazer, né, assim, interpretações minhas, claro, mas para ler um trecho da mensagem de Isabel de França, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre amar o próximo como a si mesmo, item caridade para com os criminosos. Uau, eu acho que ela sintetiza bem, de uma forma muito bela, o que a gente tem, né, que compreender em relação a esse tema. Deveis a os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negais perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como vós o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Legal, gente. Ai, muita emoção, né? Nós estamos já chegando ao final do nosso primeiro programa de comemoração do nosso primeiro ano de Evangelho Online. Entrando no ano 2 já. Foi ano 2. Então, pessoal, vocês estão acostumados, né, a sempre ter a enquete para escolher o tema do próprio Evangelho. Mas, como nós estamos comemorando o nosso primeiro aniversário, nós é que organizamos uma pauta importante de assuntos para vocês. Então, acompanhe aí, eu vou pedir ajuda aqui ao nosso querido computador, para me lembrar das datas. Hoje, dia 2 de agosto, né, começamos com um tema bastante difícil, de bastante reflexão, pena de morte. Com certeza já temos aí bastante bagagem para em nossas casas continuar a pesquisa no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos filmes que os meninos falaram, né? Vocês podem assistir, refletir e levar o debate para a sua casa espírita, para a sua família. No dia 9, nós teremos o tema Paz, com a juventude do Centro Espírita Leopoldo Cirne, aqui de João Pessoa, Paraíba. Nós estaremos na Casa da Juventude, nos
reabastecendo, né, desse ectoplasma maravilhoso da juventude com o tema paz. Vai ser maravilhoso. No dia 16, vamos trabalhar o tema aborto com a equipe do Associação Jamais Abortar, né? Dia 23 falaremos sobre suicídio, tema bastante complexo, difícil, mas que também a doutrina espírita vem trazendo muita luz sobre esse tema. E aí fechamos no dia 30 com família, que é isso que nós somos. Todos nós juntos, nós do DECOM, FEPB, vocês internautas, todos nós pertencemos à grande família universal. Falando em família universal, nós tivemos acesso do Brasil, Suíça, Estados Unidos, João Pessoa, Cajazeiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife, Salvador, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, Fortaleza e outras diversas cidades de pessoas que não falaram conosco, mas nós sabemos que estão ligados no nosso programa. Gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para a Deise Sorriso, o José Ricardo Dias Félix, a Jeane, a Carmen Gianete, a Nailde Simões, toda a equipe da Federação, Tereza Limeira, enfim, um abraço intenso para os nossos irmãos do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. Estamos em festa nesse mês de agosto, um ano desse projeto maravilhoso, e agora nós vamos relaxar para a nossa prece final. Vamos nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus e fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui usando esses recursos tecnológicos para divulgar o seu doce Evangelho o mais longe que ele possa ir, tocando o coração das pessoas sofredoras, consolando e curando os enfermos, trazendo esperança para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento tão turbulento que a Terra está passando, suspirando pelo mundo de regeneração, mas que às vezes, onde nós procuramos a alegria, infelizmente nós encontramos a tristeza. E é por isso que estudamos a doutrina espírita, para levar a alegria a todos os amigos, conhecidos, desconhecidos, familiares, que nós possamos atingir o coração de todos eles com o teu doce Evangelho. Por isso, Jesus querido, nosso irmão maior, nós te agradecemos primeiramente. Agora pedimos por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, que nesse momento a nossa vibração de solidariedade e fraternidade possa ganhar força e tocar o coração de todas essas pessoas, que elas possam encontrar consolo e cura no teu doce Evangelho. E por último, gostaríamos de louvar todo o teu trabalho, querido Jesus, de ter vindo à Terra pessoalmente trazer o Evangelho. Sabemos que foi uma missão extremamente difícil, mas foi um projeto extremamente de sucesso, e é por isso que estamos aqui por ele, também com a doutrina espírita, fazendo este trabalho bonito do Evangelho no lar através da internet. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que recaem sobre a nossa equipe, sobre a nossa audiência, sobre as nossas famílias e sobre todos aqueles que trabalham em prol do bem. Graças a Deus. Beijão, pessoal. Valeu, sucesso e até a próxima sexta-feira com o tema Paz. Paz no mundo. Maravilhoso. Até lá.